Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez vocês aqui comigo para a gente trabalhar aí continuação de principais sequências. Só para você aí se situar, essa aqui é a parte 2. E mas, onde eu acho a parte 1? Entra no nosso canal, já aproveita, assina tudo nosso, segue a gente que você vai ter sucesso aí no processo. Fechou, amores? Vamos lá. A aulinha de hoje a gente vai, então, dar continuidade a esse tópico, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre PA e te mostrar que tem vários tipos de questões que trabalham. Mas antes disso, me conta, como é que foi a tua semana? Todos bem? Todos felizes, lindos e contentes, belos e plenos? Bora então. Senhoritos, senhoritas, vamos definir algumas coisas importantes. O ponto final da nossa aula passada, vamos ver se você lembra, vamos ver se você está com uma memória assim, ó, afiada. A gente definiu PA. Aí a gente trabalhou com alguns pontos. O nosso ponto finalzinho foi assim, ó, eu falei pra você, me mata de orgulho, AN, eu falei também do SN. Só, cara, me ajuda, cansado, me ajuda aqui, ó. AN era o que mesmo? Qual era o termo? Mata de orgulho, vai? Vai ser o termo geral, que é basicamente a formulazinha que representa tudo da minha sequência. O SN é o somatório dos N primeiros termos, combinado? Que é o somatório. Mas aí, aquela pergunta que não pode faltar. Tu lembra das fórmulas, cara? E aí? Aqui a gente vai ter o seguinte, a N, ele vai ser A1 mais N menos 1 vezes R, e por fim aqui o SN, ele vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. Combinado? Galerinha, bora. Corta direto para o enunciado, vamos ver que tipo de questão a gente vai trabalhar hoje. Então olha só, questãozinha 7. O fichário da clínica médica de hospital possui 10 mil clientes, cadastrados em fichas numeradas de 1 a 10 mil. Maravilha. Um médico pesquisador, desejoso de saber a incidência de hipertensão arterial entre as pessoas que procuravam a clínica, fez um levantamento analisando as fichas que tinham os números múltiplos. Aqui a gente tem um tipo de questão fantástico. Múltiplo de 15. Qual o número de fichas? E olha como o Enem faz aquela brincadeira assim, de enunciado, interpretação. Qual o número de fichas não foram analisadas? Galerinha, corta, vem pro quadro. Olha só o enunciado da questão 7. Ele fala para você que tem 10 mil fichas. Só que o médico, ele falou, cara, preciso afunilar, preciso restringir minha amostra. Qual foi o critério dele? Só vou analisar as questões que são, as fichas, perdão, que são múltiplos de 15. E aí? Galera, por mais que não pareça, toda questãozinha que falar de múltiplos tem tudo para ser PA. Por quê? Você lembra o que é múltiplo? Lembra ou não lembra? Vai, vamos aqui na parte assim, ó, didática simples, básico e hiper simples. Qual o primeiro múltiplo de 15? Vai ser? Olha lá, o próprio 15. Depois, é basicamente tabuada, vê se você concorda comigo. Então esse aqui é 15 vezes 1. O próximo múltiplo vai ser 15 vezes 2, portanto, 30. O próximo vai ser 15 vezes 3, portanto, 45. Concorda com essa primeira estrutura? Opa, pera lá. Vou apresentar para você então a sequenciazinha que o cara vai abraçar e vai contemplar. Ele vai trabalhar com a sequência 15, 30, 45, e aqui vem aquele momento chave. Filhão, tu vai querer desenvolver até o 10 mil? Tu vai comprar essa briga? Não parece nem um pouco inteligente. Até porque, estatística Enem. Qual o tempo de prova que tu tem que ter por questão? Adivinha? Cerca de 2 minutos e meio. Então, se tu for o cara e conseguir desenvolver as 10 mil em 2 minutos e meio, meus parabéns, tu me ensina. Fechou? Caso contrário, a gente vai pelo método um pouquinho mais sagaz. Galera, olha para isso. Olha o contexto. Olha a PA. O padrão da PA, vamos ver se você também está atento e sagaz, é a soma ou subtração. É uma PA? Pensa. Você consegue diagnosticar? Como é que eu tirava a prova real se era uma PA? Eu via se a razão era constante, se acontecia sempre. Ah, esqueci, né? Pode me chamar de jumento, eu aceito. A sua razão aqui, ela vai ser calculada como AN menos AN menos 1. Lembra dessa conversa? Pega um termo qualquer e subtrai pelo seu antecessor. Me ajuda. A razão aqui vai ser, vê se você concorda. Se não concorda, grita pra mim. A razão vai ficar 30 menos 15. Ou seja, costuma dar 15. Ah não, sou cético, Gabriel. Eu quero fazer com esse. Então vai lá. Manda bala. 45 menos 30. Adivinha, filhão? Dá 15. Ou seja, há uma certeza. A sua razão aqui é 15.
Outra coisa que é importante, me ajuda. Além de definir a sua razão, se eu estou falando de uma PA, eu tenho que definir seu primeiro termo. E olha só que lindo, belo e pleno. Você vai ter que o seu A1 vale 15. E a sua razão, ela vale, vê se você concorda, vai valer aqui 15 também. Fechou? Galera, agora vem uma parte um pouquinho mais complexa. Agora, foca em mim. Me dá muita atenção agora. Você tem que entender que isso é uma PA. O último termo que o cara vai analisar é a ficha 10.000. Aí surge o primeiro questionamento. O 10.000 vai ser o último termo da sua sequência? Vamos mudar minha pergunta. 10.000 é múltiplo de 15? Não, né? Não é. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não sei quem é o último múltiplo de 15 nesse intervalo, vamos atrás dessa resposta, tá bom? Então, ó, vê se você concorda. Vamos tentar brincar assim. Vamos tentar definir a divisão, mas a divisão certinha. Vamos fazer 10.000 dividido por 15. O que vai acontecer aqui? 100. Você começa com 100. Vamos lá. Se fosse 5, daria 75. Se der 6, vai dar... Quanto? 75 vai dar 90. Concorda? Então, olha só. Dessa conta sobra 10. Desce 1. 666. Ou seja, vem para cá. Aqui você vai achar algum númerozinho assim, ó. 666. Ou seja, o que acontece aqui? Vê se você concorda comigo. Fazendo essa continha e desenvolvendo, você vai achar que 10.000 sobre 15, ele vai ficar aí 666 alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que vão ter 666 múltiplos. Será que está certinho? Vamos tirar algumas provas reais? Vamos ver o seguinte, olha só, vê se você concorda comigo, se não, grita. Vamos fazer alguns testes aqui, vamos tirar a prova real disso. Se eu faço 15 vezes 600, amores, vamos ter algumas estratégias. Só vou te mostrar aqui o passo para você tirar a ansiedade ao longo da prova. 15 vezes 600 vai dar 15 vezes 6, 90, com 2 zeros, 9.000. Então, beleza, ainda está certinho aqui. Se você fizesse vezes 666, a cada 6 que você multiplica, você está ganhando 90. Então, vai ficar 9.990. Ou seja, olha só, a sua sequência aqui ela vai continuar eternamente até 9.990. Show? Todos concordam com isso? Nessa primeira etapazinha nossa? Então, amores, você depois dessa abordagem aqui, depois de fazer essa divisão, você vai entender que o último númerozinho que você vai ter na sua sequência, múltiplo de 15, é 9.990. Por que esse é o último? Testa. Se você passasse dele mais uma vez, seria mais 15, daria 10.005. Opa, 10.005 extrapolou meu limite. Então, a gente só consolida aqui. Então, amores, esse cara vai ser o seu AN. Certo? Se vai ser seu AN, olha só o que você vai fazer. O seu AN, ele vai ser 9.990. Falta agora achar e responder a seguinte pergunta. Quem é o N? Qual é a posição dele? Vamos atrás. Se isso aqui é a fórmula do termo geral, vê se você concorda comigo. Vai ficar 15 A1, tá aqui, né? Para você que ainda não memorizou. N mais 1 vezes 15. N menos 1, né? Senhores, faz aqui a distributiva, desenvolve isso. Você vai achar aqui, ó, 9.990 é igual, olha só, 15 mais 15N menos 15. Corta. Você vai ter que ser o N é igual a, olha só como essa questãozinha tem uma interpretação que é bonitinha. 9.990, opa, sobre 15, que vai dar 666. Pessoal, ou seja, o cara, ao ter essa metodologia, ele vai analisar até o A666. Ele vai analisar esse número de fichas. Volta para o enunciado, veja o que ele quer saber. Qual o número de fichas não analisadas? Agora entra sempre, e isso vai ser recorrente, hein, gente? Interpretação do enunciado. Se ele analisou 666,
quanto ele deixou de analisar? Bem, o total, 10.000, menos esse valor, que vai dar 9.334. Ou seja, veja se tem essa opção, corta para o enunciado, vai ser a nossa opção, letra A. Beleza? Então, olha só. Próxima questãozinha, mas antes, volta para o quadro. O que eu quero te dar assim como, ó, spoiler, padrões, tipos de questão. Falou de múltiplo, você trabalha com isso. Uma questãozinha que é bem bacana é quando ele fala o seguinte, e quando o cara está ousado, ele pede assim, quantos múltiplos de 3 e 2 estão compreendidos em tal sequência? E aí, são dois números simultâneos. O que você faz? O produto entre eles. Uma vez que eles não são múltiplos, você multiplica eles. Ou seja, ó, só para formalizar isso, porque é importante. Pega esse exemplozinho. Se eu trabalhasse, então, com múltiplos de 2 e 3 entre 1 e 100, perceba, aqui você tem de novo a palavra-chave, né? Múltiplos. De 2 e 3. Mas aí, Garcia, agora eu tenho duas situações, dois números. Você vai atrás, então, de definir uma sequência padrão. Você vai atrás da sequência 6, 12, 18. Percebe o que eu fiz aqui? Eu basicamente achei o produto deles e defini a minha nova sequência baseada no produto. Isso é porque quando ele quer usar e abusar de vocês, ele brinca com múltiplos de 2, 3 números aí. E de maneira geral você faz essa lógica. Você, desde que eles não sejam múltiplos. Desde que, por exemplo, 4 e 2 vai prevalecer quem? Prevalece maior, prevalece a sequenciazinha formada por 4. Tá bom? Isso são algumas dicas importantes para questões desse tipo. Galerinha, dito isso, vamos para a próxima questãozinha. Corta lá para o enunciado enquanto eu vou aqui apagando, para o aluno já dar uma antecipada para nós. Olha só, o enunciadozinho ele é bem teóricozinho, ele é bem seco, ele é bem direto. Vamos para o slide. Numa PA, o oitavo termo é 52 e o 10º termo é 66. Quanto vale o nono termo? E a razão dessa PA? Vem comigo, vamos anotar essas informaçõezinhas. Então essa questão é a questão 8. Olha só como ela vai trabalhar com uma coisa hiper bacana. Ele te dá duas informações. A 8, ele fala que é 52. Ele fala que o A10 é 66. E ele pergunta, lembra, ó, sempre aquele roteiro padrão, anota os dados e deixa em evidência qual é o objetivo da questão. Ele está se questionando quanto que vale o A9 e quanto que vale a razão. Galera, uma coisa que também é importante aqui, ó, da gente configurar, e são coisas intuitivas. Todos conseguem perceber que do oitavo para o 10º termo aumentou o valor? Isso dá margem para a gente discutir um tópico bem importante, que são os tipos de PA. Pessoal, olha como é bem simples. Você tem três categorias aqui. Você vai ter a PA crescente, você vai ter o oposto dela, então decrescente, e você vai ter, para finalizar, a constante. Pessoal, me ajuda. Crescente é porque ela cresce. Se ela cresce, é porque o valor que você está somando, a razão que você está somando, ela é isso aqui, ó, maior que zero. Ela é uma razão positiva. Se é decrescente, o que está acontecendo ao longo da sua sequência? Como o próprio nome sugere, ela decresce. Para ela decrescer, você não está somando, você está subtraindo. Isso quer dizer, então, que a sua razão aqui ela é menor do que zero, portanto, ela é negativa. Garcia, mas e aí? Você não está contemplando o caso do igual, e é proposital, porque isso vai configurar a PA que é dita constante. Isso aqui é igual a zero. Bacana? Então, eu preciso que você entenda esses tipos de PA. Fechou? E, amores, aqui você tem duas abordagens bem claras e distintas de resolver. Ou você resolve pelo método convencional, que era qual? Escreve o A8 em função dos dois pilares da PA. Quem é que lembra dos pilares da PA? Primeiro termo e razão. Então, você poderia fazer esse processo. Vê se você concorda comigo. Esse cara viraria... Ele é o A8, gente. Então, ele é A1 mais 7R igual a 52. Esse aqui é A1 mais 9R igual a 66. Montou um sisteminha, deslancha. Mas também aqui dá margem para a gente trabalhar com uma propriedade que para mim é fenomenal, que é essa aqui, ó. Para a gente aproveitar a
questão, porque ela dá margem para isso, vamos falar de um termo central. Gente, pega 3 termos de uma PA. Então, eu vou falar o seguinte, ó, 3 termos quaisquer mesmo. Então, a gente vai ser bem conservador, A1, A2 e A3. Que eu não sei o que quantos eles valem, então eu vou chamar de X, na verdade, vamos para outra linguagem, A, B, C. Certo? Gente, olha o nome do tópico que eu estou te apresentando. É termo central. Olha para essa sequenciazinha. 3 termozinhos. Quem é o termo central dela? Você grita para mim. É o B. Então, maravilha. Continua. Qual é a lógica básica da PA? Toda vez que eu avanço, soma a razão. Toda vez que eu recuo, subtrai a razão. Então, olha só. Toda vez que eu avanço, B mais R. Eu somo a razão. E toda vez que eu recuo, eu subtraio a razão. Pô, beleza. E aí? Qual foi o ganho que a gente teve com isso? É uma propriedade bem interessante. O seu termo central, ele funciona como um pivô. Ele funciona como um espelho. Ele funciona como um eixo de simetria. Pô, pivô, eixo de simetria, ele é o ponto médio, ele é o termo central. Médio. Opa, usa essa palavrinha. Ele é um ponto médio aí do processo. Ou seja, olha só que coisa linda. Se eu somasse esses dois, ficaria B menos R mais B mais R. Isso aqui vai ser igual a 2B. Todos concordam com isso? Corta esse com esse. Então, se eu dividisse isso por 2, eu voltava ao B. Opa, mas e aí? Qual é o ganho que a gente está tendo com todo esse desenvolvimento, Gabriel? É você entender que, olha que coisa linda. O termo central, B, ele é a média aritmética do antecessor e do sucessor. E você pode extrapolar isso a padrões gerais. Posso pegar 2 extremos grandões, posso pegar um do ladinho, um para cá, outro para lá, 2 para cá, 2 para lá. Enfim, termo central, você vai brincando e vai tendo, olha só a palavrinha-chave do processo, termos equidistantes. Fechou? Então, toda vez que você pega o termo central, ele é a média de termos equidistantes, termos antecessores e sucessores aí. Está aqui. Por que isso é importante? Olha o que ele pede aqui, gente. A9. Vamos utilizar isso que a gente acabou de ver? Olha só. Vamos agora, então, aplicar o contexto dessa questão. Então, o contexto dessa questão é um pouquinho diferente. Ele dá para mim o A8, ele quer o A9 e me deu também o A10. Aqui, ó, o A8 é 52. Esse cara eu não sei, vai. Vamos ser muito criativo, porque na matemática a gente é assim, criativo até dizer chega. Vamos dar um X. E aqui é 66. Todos concordam com isso? Então, aplica essa propriedade. O x não é o central desses dois? Então, o x você pode calcular facilmente como 52 mais 66 sobre 2. Ou seja, vê se você concorda comigo. Vai ficar 8, 5 com 6, 11, 118 por 2. Vai dar 59. Vocês concordam com isso? Maravilha. Então, olha só, vai dar certinho isso. Então, perceba, esse cara, ele vai ser, então, conforme a gente acabou de achar aqui, 59. Agora, o cálculo da razão vem de graça, né, gente? A razão aqui vai ser 59 menos 52. Costuma dar 7. Só que você é cético, você gosta de fazer com todos os termos? Tá, então faz isso para mim. 66 menos 59 também dá 7. Vou te dar assim, ó, fazer um pedido de coração. Para você que fica incomodado, assim, cético pra caramba, não, achei esse termo central assim, ó, meio estranho. Faz pelo método convencional, monta seu sisteminha, até para você exercitar um pouquinho. Veja, depois me conta. Você não vai achar a mesma coisa? Então, ó, achei que o A9 vai ser 59 e a razão vai ser 7. Será que tem essa opção? Corto pro slide. Vai. O A9 vai ser 59 e a razão vai ser 7. Letra E. Bacaninha? Então, olha só, vamos agilizar aqui e tentar trabalhar com a última questão. Meus amores, bora ativar o turbo para você não ficar aí prejudicado. E nem ter pouca questãozinha aí para a aula de hoje. Pessoal, um dos grandes vícios a serem cobrados no Enem, principalmente quando contextualizado a probabilidade, estatística e tudo mais, é lidar com baralho.
aqui, fica aí lendo o slide enquanto eu trabalho aqui no quadro. Essa questãozinha, ela trabalha também com baralho, só que num contexto um pouquinho específico. Vem comigo, vamos ler juntinhos. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Opa, já vou aqui pro quadro e continuo a ler. Então eu tenho 52 cartas. Olha o que o cara fala para mim. Ele fala que inicialmente são formadas 7 colunas. Então a primeira coluna vai dar 1 até a 7ª. Ele fala o seguinte: a primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4, opa, até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. Então olha só, isso aqui é o seu, isso aqui são suas cartas. Ele fala o seguinte, não acaba aqui, olha só o que ele propõe no slide. O que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é, mais uma vez, gente, ele quer aquilo que não está contemplado aqui. Ele quer as cartas do monte. Então, para entender quanto que tem no monte, você precisa entender quanto que tem aqui. Senhores e senhoritas, foca aqui nas formulazinhas nossas. Ele quer saber o total de cartas envolvidas ali. O total de cartas envolvidas ali é uma palavra-chave para somatório. Então, olha só. E vamos ver se você consegue diagnosticar rápido. Quantos termos você vai ter aqui? Você vai ter 7 termos. Então, você vai calcular o S7. Mas vai, seja rápido nesse processo. O primeiro termo vale 1. O último termo vale 7. Isso aqui, vezes a quantidade de termos somados. 7 sobre 2. Gente, me ajuda. Vai ficar 8 vezes 7 sobre 2. Vai, vamos ver se você está perspicaz aqui. Vai. Dica Enem. Você vai multiplicar ou dividir primeiro? Gente, você não quer simplificar o cálculo? Não começa simplificando, começa dividindo. Então, olha só. 8 com 2 dá 4. 4 vezes 7 costuma dar 28. Opa, mas ele quer saber as cartas utilizadas nas colunas? Me ajuda. Não, ele quer um monte. Então, você vai pegar as 52 cartas e subtrair das que você utilizou. Ou seja, aqui vai ficar assim, 12, 4, 4, 2, 24. O seu monte vai ser formado por 24 cartas. Corta para o slide, vamos ver se deu certo. Letra B. Bacaninha? Gente, vem aqui para o quadro. Deixa eu te dar uma ideia geral. Quero que você perceba que e a gente vai treinando, a gente vai calejando ao longo das aulas. Toda matériazinha da matemática, principalmente no contexto do Enem, na verdade todas as questõezinhas de todas as disciplinas. O Enem ele tem um roteirozinho padrão de grande parte dos conteúdos. Perceba os padrões, perceba qual é a principal demanda. Por quê? Porque se você for pegar um livro qualquer de matemática e folhear, terão vários tópicos que eles não são aí contemplados no Enem. Então, muita observação. Vai, dica de estudo para você, monta um roteiro dos principais pontos, das principais questões. Observa o padrão, tenta ter esse tipo de cuidado, esse tipo de cautela para você otimizar seu estudo. Entenda, você não precisa fazer todas as questões do universo para garantir uma boa nota. Você precisa entender o que a prova do Enem te traz como demanda. Promete para mim que vai fazer isso? Beleza? Gente, já já eu volto com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até já já. Um beijo em vossos corações.